Olá, boa noite, Evandro e demais. Esse é um trabalho efetuado em grupo pelos integrantes Gabriel Francisco Ferreira, Ronaldo de Souza Dornas Júnior. Refere-se a uma dissertação de mestrado, onde o assunto principal é a transferência de calor combinando radiação e convecção no interior de dutos de geradores de vapor fumotubulares, por Marcelo Moraes Galarza, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. Aqui no nosso sumário, podemos ver a divisão do estudo proposto. Na introdução, faremos uma descrição acerca do assunto proposto e metodologias para a solução dos problemas a que esses se referem. Nos objetivos, falaremos sobre as principais questões acerca do experimento. Os fundamentos, onde serão feitos os principais, e nossas conclusões acerca do estudo como um todo, e as referências utilizadas para tal. Inicialmente, o problema proposto no trabalho descreve o conhecimento da transferência de calor combinando radiação e convecção em meios participantes, fundamentalmente para a determinação dos fluxos de calor numerosas aplicações em engenharia. Exemplos incluem geradores de vapor e equipamentos de geração de potência, fornalhas industriais para processamento de materiais, combustores e diversos outros. A transferência de calor do gás para as paredes dos sistemas resulta de processos acoplados envolvendo convecção e radiação, os quais geralmente são calculados separadamente. O artigo diz que Viscanta relaciona um número de dificuldades fundamentais introduzidas pela radiação. A primeira delas é relativa ao tratamento da natureza espectral da radiação térmica, como, por exemplo, a predição dos coeficientes de absorção dos gases em temperaturas elevadas, nos diferentes comprimentos de onda. A segunda dificuldade diz respeito à natureza da ação à distância da radiação, a qual geralmente requer o cálculo da taxa de calor radiante local como uma integração sobre o espaço. O terceiro problema surge das não homogeneidades nas distribuições de temperatura e concentração, as quais fortemente afetam o coeficiente de absorção espectral em escoamentos que envolvem reações químicas. A quarta dificuldade vem da relação não linear entre a radiação e as flutuações dos campos de temperatura em escoamentos turbulentos, pois os fluxos radiantes não podem ser preditos baseados somente nos campos de temperatura. Nesse sentido, para contornar essas dificuldades, aplicam-se metodologias específicas de solução da equação de transferência radiante. A seleção do método depende diretamente do tipo de problema que vai ser resolvido. No trabalho presente, foi feita a análise dos processos de transferência de calor combinando radiação e convecção, aplicados aos escoamentos de gases de combustão no interior dos dutos em caldeiras fumotubulares. Beleza? É observado o comportamento do campo de temperatura, bem como as taxas de transferência de calor para casos usuais de geração de vapor. O conhecimento desses parâmetros é bastante útil e de aplicação prática na engenharia. Atualmente, a predição de taxas de transferência de calor é possível através de correlações existentes na literatura, as quais consideram apenas o processo de convecção térmica. Porém, é mostrado neste estudo que a influência da radiação térmica pode ser bastante significativa. Assim, a proposição de correlações que tornem possível a previsão da parcela radiante em processos combinados com convecção
pode ser um importante auxílio nos projetos de sistemas térmicos que se enquadram ao problema proposto no trabalho em questão. O trabalho objetiva os seguintes pontos: avaliar a significância da radiação térmica e o comportamento do O grupo efetuou inúmeras pesquisas acerca do assunto. Embora muitos trabalhos tenham sido feitos com o propósito de avaliar a influência da radiação térmica em processos combinados com convecção, não existem ainda correlações que incluam a parcela de energia radiante na taxa de transferência de calor. A convecção foi introduzida através de coeficientes de película que eram conhecidos previamente. Assim, tanto escoamento laminar quanto turbulento poderiam ser incluídos. E a orientação do duto circular, neste caso, era vertical. Na dissertação em questão, foi considerado o problema da transferência de calor no escoamento de gases participantes no interior de dutos circulares. Os gases possuem temperaturas elevadas, de modo que a radiação térmica deve ser incluída na solução, combinada com os processos de condução e convecção. Os parâmetros como temperatura, diâmetro, velocidade e mistura de gases são aplicados de modo a se adequarem às condições usuais em caldeiras fulmotubulares. O trabalho objetiva os seguintes pontos: avaliar a significância da radiação térmica e o comportamento do processo convectivo com e sem a inclusão da radiação térmica, aplicar de forma prática os resultados gerados neste estudo, visando sua utilização em geradores de vapor fulmotubulares, propor correlações para o número de Nusselt, radiante, médio, a fim de que a parcela de energia transmitida por radiação possa ser estimada, e também considerando juntamente a convecção. Os termos convectivos e difusivos da equação da energia são discretizados por meio do método de volumes finitos e aplicação da função da interpolação flux-spline. Utiliza-se o método das ondas para avaliação das trocas de energia radiante, levando em conta as direções radial e axial no interior do duto. As dependências das propriedades radiantes do gás em relação ao comprimento de onda é incluída por meio do modelo das somas ponderada de gases cinzas. Os gases são constituídos de misturas de dióxido de carbono, vapor de água, produtos típicos do processo de combustão estequiométrica do óleo combustível, e metano e nitrogênio. A parede do duto é cinza e perfeitamente difusa para radiação térmica. As propriedades físicas do gás são calculadas na temperatura de mistura média na entrada do duto. Os gases possuem temperatura uniforme e o perfil de velocidade é completamente desenvolvido. Como as propriedades do gás são uniformes, o perfil de velocidade não se altera ao longo do duto, e as equações de energia e da quantidade de movimento tornam-se desacopladas. A análise é feita para o escoamento turbulento. Apesar de não ter sido estudado o problema do perfil de velocidade não desenvolvido, este trabalho propõe um modo de estender os resultados para essa condição. Vamos agora falar alguns fundamentos importantes referentes ao trabalho em questão. A troca de energia térmica entre um fluido e uma parede sólida, em diferentes temperaturas, é muito maior quando o fluido está em movimento do que quando em repouso. Isso se deve ao processo de convecção. Esse mecanismo está relacionado ao padrão de escoamento, que deve ser conhecido para a solução de qualquer problema de transferência de calor envolvendo convecção. De acordo com o tipo de indução, esse mecanismo pode ser dividido em dois modos. O primeiro deles é a conveção forçada, quando o escoamento é induzido artificialmente, como um exemplo, por bombas ou ventiladores, e no outro modo, um movimento resulta das diferenças de densidade no fluido, devido ao campo de temperaturas, sendo denominado convecção natural. Em muitos problemas importantes da engenharia, a convecção é um mecanismo predominante na transferência de calor.
o que tem estimulado diversos trabalhos experimentais e modelos físicos para sua descrição. O primeiro ponto a ser considerado é a respeito do padrão de escoamento interno. Dois critérios diferentes podem ser utilizados, conduzindo as divisões seguintes, independente entre si: laminar ou turbulento, e desenvolvido ou não desenvolvido. O trabalho em questão considera o escoamento turbulento desenvolvido. O regime turbulento é caracterizado por pequenos volumes do fluido, denominados turbilhões, que apresentam um movimento caótico, que se superpõe ao movimento médio. O transporte de energia se dá principalmente devido ao movimento desses pequenos volumes, caracterizado a difusão turbilionar, o que, no regime laminar, ocorre apenas pela difusão molecular, que é a propriedade do fluido. Vamos agora falar alguns fundamentos importantes referentes ao trabalho em questão. A troca de energia térmica entre um fluido e uma parede sólida, em diferentes temperaturas, é muito maior quando o fluido está em movimento do que quando em repouso. Isso se deve ao processo de convecção. O mecanismo da transferência de calor por radiação térmica distingue-se da convecção, por não ser local e por ser realizado sem contato físico direto entre os sistemas que apresentam temperaturas diferentes. A transferência de calor por radiação pode ocorrer mesmo que o espaço entre duas superfícies esteja totalmente evacuado. A radiação térmica pode ser entendida como fluxo de radiação eletromagnética emitida por um meio, seja um corpo sólido, um líquido, uma mistura de gases. A temperatura e a radiação térmica emitida refletem o grau de energia interna do meio. A solução de problemas que envolvem a combinação do transporte de energia por convecção e radiação térmica em escoamento de gases a altas temperaturas requer um conhecimento das propriedades radiantes dos gases, sendo necessário, então, um método eficiente para a solução da equação de transferência de calor por radiação, a fim de determinar o campo espectral radiante e, eventualmente, calcular a divergência do fluxo radiante. Para a avaliação das propriedades de gases participantes, existem diversos modelos que podem ser seguidos. Estes foram desenvolvidos de modo a levar em consideração a estrutura espectral da radiação gasosa. São classificados em dois principais tipos: modelos de bandas e modelos globais totais. Este trabalho, que foi analisado devido às condições adotadas para o estudo, segue um modelo global. O primeiro ponto. Nessa dissertação de mestrado, estudou-se a transferência de calor combinando convecção e radiação térmica no escoamento de gases participantes em dutos de seção circular. Foram considerados casos típicos de aplicação em geradores do vapor fumotubulares de pequeno e médio porte. Dois tipos de mistura de gás foram assumidos, ambos constituídos por dióxido de carbono, vapor de água e nitrogênio, correspondendo a produtos típicos da combustão estequiométricas de óleo combustível e de metano. As propriedades físicas do gás foram admitidas uniformes em todo o duto e calculadas na temperatura de mistura média. As propriedades radiantes foram modeladas pelas soma ponderadas de gases cinzas. Considerou-se a região de desenvolvimento térmico, sendo que a temperatura do gás na entrada do duto era uniforme. O campo de temperatura do gás foi obtido a partir da solução da equação bidimensional da conservação de energia, sendo os termos advectivos discretizados através da função de interpolação flux-spline, aplicada a um método de volumes de controle. As trocas de energia radiante foram avaliadas por meio do método das zonas. Considerou-se escoamento turbulento e desenvolvido.
Através dos resultados gerados pelos 360 casos para os dois tipos de mistura de gases, foram elaboradas correlações para avaliação do número de Nusselt radiante. Fez-se uma análise estatística para a validação dos resultados gerados pelas correlações propostas. Da avaliação dos resultados obtidos no trabalho, destacam-se as seguintes observações. A troca de energia radiante no interior do duto mostrou-se significativa para todos os casos que os diâmetros aplicados eram superiores a 60 mm. Assim, com a temperatura do duto mantida constante, a inclusão da radiação, quando comparada com a solução em que apenas a convecção foi considerada, provocou a aproximação das temperaturas de mistura do gás e do tubo, ou seja, a perda de calor do gás para o duto foi maior e mais rápida. O diâmetro do tubo, consequentemente a espessura óptica, apresenta grande influência na troca de calor por radiação térmica. Quanto maior o diâmetro, maior é a participação da radiação térmica no processo de transferência de energia. No entanto, a utilização de bancos de tubos com menor diâmetro provou-se efetiva na transferência de calor. O número de Nusselt total elevou-se quando a radiação interna foi incluída. O número de Nusselt convectivo, quando a radiação interna foi incluída, não se alterou de forma significativa quando comparada ao obtido quando apenas a convecção foi considerada, com exceção de tubos com diâmetros mais elevados do que os empregados em geradores de vapor fumotubulares. Essa importante observação permitiu manter as correlações de convecção disponíveis na literatura, enquanto que todo esforço concentrou-se na obtenção do número de Nusselt radiante médio. O diâmetro interno do tubo apresentou influência significativa no número de Nusselt total, devido principalmente à elevação do número de Nusselt radiante, que depende do volume do gás. De acordo com os casos analisados, quando o diâmetro interno aumentou em 32 vezes, o número de Nusselt radiante elevou-se aproximadamente 150 vezes para a mistura 1 e 140 vezes para a mistura 2. Os resultados obtidos a partir da aplicação das correlações propostas para o cálculo do número de Nusselt radiante apresentaram, em sua grande maioria, um desvio pequeno com relação aos resultados gerados pela solução computacional. O número de Nusselt radiante médio demonstrou dependência direta da razão de temperaturas, do número de Reynolds e da espessura óptica. A partir dos resultados obtidos e das dificuldades apresentadas, algumas sugestões para trabalhos futuros podem ser feitas, tais como: embora as correlações propostas tenham apresentado bons resultados, as faixas de aplicações para essas não são muito extensas. Principalmente limitante é a razão de aspecto que, devido ao fato de que as correlações foram obtidas através de técnicas estatísticas para análise de comportamento, este não é considerado variável independente para o cálculo do número de Nusselt radiante, não sendo incluído na análise pelo ajuste de curvas. Para ampliar a faixa de aplicação com relação à razão do aspecto, seria necessária uma amostragem maior do que a utilizada nessa dissertação. Esses resultados serviriam para validar ou não as correlações propostas em aplicações cujas faixas são mais abrangentes. Aplicar o procedimento numérico para a solução da equação de energia combinando a convecção e a radiação em outras geometrias e assumindo-se outros fluidos como meio participante, a fim de gerar mais correlações ou mesmo correlações mais abrangentes em termos de aplicações práticas da engenharia. Também poderia ser aplicada a inclusão da dependência das propriedades físicas do gás em relação à temperatura. Nessas condições, o campo de velocidade do gás altera-se ao longo do duto conforme as variações das propriedades físicas, exigindo o acoplamento das equações da quantidade de movimento e da conservação de energia. Outra sugestão também seria gerar correlações aplicando outros métodos estatísticos para análise de tendência e, a partir destes, verificar as variações dos resultados entre os modelos propostos e outros, podendo optimizar as correlações propostas.